Boa noite. Estamos lendo o livro A História da Igreja. Conto hoje aqui a partir de João e o Papado. Deixemos agora a história civil e voltemo-nos mais diretamente à história eclesiástica dos assuntos na Inglaterra nesse interessante momento. Vimos o Papa ignorando as graves imoralidades de João, por conta, supomos, dele ter sido um partidário de Otão e o aliado da Santa Sé. Mas João era agora culpado de crimes que sua santidade não podia ignorar. Suas irregularidades matrimoniais, ainda que criminosas, poderiam ser permitidos passar sem censura. Mas a deposição de séis, entre parênteses aqui é arcebispos, a imposição de impostos sobre os mosteiros e a interferência na nomeação de um primaz o levaram a uma colisão direta com o papado e o envolveram numa contenda feroz com seu até então aliado, o Papa Inocêncio. Imediatamente após a morte de Humbert Walter, arcebispo de Cantuária, os monges mais jovens, apressadamente elegeram seu vice-prior, Reginaldo, à cadeira vazia. Mas logo percebendo que tinham agido imprudentemente, pediram ao rei para que pudessem realizar uma nova eleição. A escolha de um bispo estava realmente nas mãos do soberano, embora nominalmente estivesse nas mãos do clero. Tal era o sistema anglo-normando. O rei recomendou um de seus principais conselheiros, João de Grey, bispo de Norwich, o Norwich, e foi escolhido, investido com as temporalidades da Sé, e enviado a Roma para confirmação. O Papa agora via sua oportunidade e, ansioso por ampliar seu poder na Inglaterra, anulou ambas as eleições, tanto de Reginaldo quanto de João de Grey, e ordenou a eleição de Stephen Langton, um inglês de nascimento, homem erudito e prudente, e de excelente caráter. Não havia pessoa mais adequada que o Papa pudesse nomear, mas sua ação desafiava o privilégio reivindicado pelos monges, o direito de sufrágio dos bispos e o próprio rei. Em vão, os
Os representantes da cantuária e os comissários do rei insistiram na necessidade do consentimento do rei. Inocêncio decidiu em contrário. Ele os constituiu para uma comissão baseada na autoridade de Deus e da sé apostólica. Os monges se encontravam, então, entre dois tiranos, o espiritual e o temporal. Essa nota aqui em cima. Para detalhes, veja as histórias civis e gerais da Igreja, as quais frequentemente citamos no decorrer do texto. 12 deles estavam sob juramento ao rei para não elegerem qualquer outro além do bispo de Norwich. Mas o Papa ordenou que eles elegessem Langton, sob pena de excomunhão e anátema. Intimidados por essa terrível ameaça, a comissão finalmente cedeu ao tirano espiritual e prosseguiu a eleição de Stifling. E, em 17 de junho de 1207, o Papa o consagrou arcebispo de Cantuária. Tal interferência com os direitos da Igreja estabelecida e com a prerrogativa da coroa era algo totalmente novo na Inglaterra. Se João tivesse sido um príncipe popular, cercado pela força e pela aprovação de seu povo insultado, ele poderia ter rido de desprezo da ousadia, da ousada presunção e ameaças de um padre estrangeiro. Mas a insensatez e falta de popularidade do rei deu ao Papa a oportunidade que ele desejava. Os monges da Cantuária, em seu trono de Roma, foram acusados de alta traição e foram, consequentemente, expulsos de suas residências e suas propriedades foram confiscadas. Mas a fúria do rei não conhecia limites. Ele despachou uma tropa de cavalos para expulsar os monges para fora do país. E, em caso de resistência, matá-los. As ordens foram executadas da forma como foram dadas. Os soldados invadiram o mosteiro com espadas desembainhadas. O prior e os monges foram ordenados a deixar o reino e ameaçados, se resistissem ou se demorassem, a ver seu mosteiro em chamas e eles próprios lançados nessas chamas. Muitos deles fugiram e encontraram asilo em Flandres. O rei também se entregou à mais insultante e pungente linguagem para com um pontífice, protestando que nunca aceitaria Stephen Langton como primaz, que ele manteria o direito do bispo de Norwich. E em caso de recusa do Papa, que cortaria todas as comunicações entre seus domínios e Roma. Mas o Papa prosseguiu, com não menos energia que João.
mas com uma dignidade mais calma. No curso de mais algumas trocas de cartas, o Papa discorreu mais ainda sobre a erudição e piedade de Langton e exortou o rei a se abster de tomar armas contra Deus e sua igreja. Mas, como João não fez nenhuma concessão, Inocêncio ordenou que os bispos de Londres, Worcester e Ely colocassem todo o reino sob um interdito. Quando os bispos entregaram a mensagem, a ira do rei irrompeu em juramentos e blasfêmias selvagens. Ele jurou que, se o Papa ou o clero colocassem o reino sob um interdito, ele expulsaria os bispos e os prelados do reino, sem olhos, orelhas ou narizes, para serem os espantalhos de todas as nações. Os prelados se retiraram e, quando estavam a uma distância conveniente de João, publicaram o interdito. Alguma palavra aí dos irmãos, algum comentário? Mas esse aqui, deixa eu ver aqui onde vai. Pronto. Aí depois, Jefferson segue. A Inglaterra sob o banimento papal. Em um momento, todos os ofícios divinos por todo o reino cessaram, exceto o rito do batismo e a extrema unção. Desde Berwick até o Canal Britânico, diz um relato sobre essa terrível maldição. Desde Land's End até Dover, as igrejas foram fechadas, os sinos silenciados. Os únicos clérigos que se viam por aí, silenciosamente, eram aqueles que deviam batizar recém-nascidos, ou que ouviam a confissão dos moribundos. Os mortos eram lançados fora das cidades, enterrados como cães em qualquer lugar não consagrado, sem orações, sem um tocar dos sinos, sem o rito funeral. Apenas podem julgar o efeito do interdito papal aqueles que consideram quão completamente toda a vida de todas as classes de pessoas era afetada pelos rituais e ordenanças diárias da igreja. Cada ato importante era feito sob o conselho dos padres e monges. Os festivais da igreja eram os únicos feriados. As procissões da igreja, os únicos espetáculos. As cerimônias da igreja,
o único entretenimento. Não ouvir qualquer oração ou canto, supor que o mundo estava rendido ao poder irrestrito do diabo e de seus espíritos malignos, sem santo algum para interceder, sem nenhum sacrifício para aplacar a ira de Deus, quando nenhuma imagem sequer era exposta à vista, nenhuma cruz havia que não estivesse velada. A relação entre o homem e Deus totalmente quebrada, almas deixadas a perecer, ou no máximo, relutantemente, permitidas à absorção no momento da morte. E, de outras partes, aprendemos que, de modo a inspirar a mais profunda melancolia e fanatismo, não se permitia que se cortassem os cabelos ou as barbas. O consumo da carne era proibido. E até mesmo a saudação comum era proibida. Tal foi o estado da Inglaterra por pelo menos 4 anos. A miséria pública foi grande e universal. Mas nem a miséria dos indivíduos, nem as privações religiosas dos cristãos moveram o coração obturado do rei nem do pontífice. O triunfo do pastor de Roma sobre um grande reino era muito mais desejado do que o bem-estar do rebanho. Os clérigos que publicaram o edito, juntamente com outros bispos ricos, fugiram do reino. Lá viviam eles, diz o historiador, em abundância e luxúria, em vez de permanecerem em defesa pela casa do Senhor, abandonando seus rebanhos para o lobo voraz. O tirano vingativo, João, o tirano vingativo, João, parecia desafiar e tratar com insolente desdém os terríveis efeitos do edito sobre os seus sofredores súditos. Ele se regozijava em sua vingança contra os bispos e padres que obedeciam ao Papa. Ele confiscou a propriedade do clero superior e dos monastérios por toda a Inglaterra e obrigou os judeus a cederem suas riquezas por meio de prisão e tortura. Esse estado de coisas durou quase 2 anos, quando uma nova bula pontifícia foi emitida. O astuto Papa tinha assistido de perto o efeito do primeiro edito e, vendo que João estava perdendo seus amigos e se tornando mais impopular, publicou a sentença de excomunhão contra o nome e a pessoa do soberano. Ainda assim, os hábitos desprezíveis de João eram tais que, embora desafiasse o Papa e a hierarquia, ao mesmo tempo alienava as afeições de todas as classes de pessoas no país. Mais uma vez, o Papa viu sua oportunidade, emitindo outra bula ainda mais assustadora. Os súditos de João foram absolvidos de sua lealdade ao rei
e ordenou-se que evitassem sua presença. Mas, com aquela indiferença estoica para com o sofrimento humano que ele uniformemente manifestava, determinou que tanto ele próprio quanto a nação deveriam enfrentar completamente a vingança de Roma. Os trovões papais pareciam não causar qualquer efeito sobre o rei insensível e irreligioso. E tivesse ele tratado mais sabiamente seus nobres e seu povo, nem o maior dos papas, nem os seus ataques mais pesados surtiriam qualquer efeito sobre o povo da Inglaterra. Mas a agressiva avidez, as barbaridades e a conduta ultrajante do rei afastaram de si todas as classes de pessoas. O desafeto para com ele crescia de murmurações a quase revoltas. Inocêncio, observando esse fermento de descontentamento trabalhando tão eficazmente na Inglaterra, preparou-se para lançar sua última e mais perigosa rajada contra o contumaz soberano. O interdito tinha ferido a terra, a excomunhão tinha profanado a pessoa do rei, restando apenas o ato de deposição do trono de seus pais, que foi então pronunciado. Que João, rei da Inglaterra, seja deposto da coroa e dignidade real, que seus súditos sejam absolvidos de seu juramento de lealdade e estejam livres para transferi-lo a uma pessoa mais digna de preencher o trono vago. O trono da Inglaterra estava então pública e solenemente declarado vago pelo decreto do Papa, e os domínios do rei eram os despojos, por direito, de qualquer que pudesse arrancá-los de suas mãos imorais. Tal era o poder dos papas naqueles dias, e tal o terror de seus trovões. Ele golpeava grandes nações com seus anátemas, e elas caíam diante dele, mirradas e feridas. Ele arrancava grandes reis de seus tronos e os obrigava a se curvarem diante da tempestade de sua ira e a obedecerem humildemente ao mandato de sua vontade. Todos, sem exceção na igreja e no Estado, deviam aceitar seus próprios termos de reconciliação, ou morreriam sem salvação e seriam atormentados nas chamas do inferno para sempre. O altivo e esperto Filipe Augusto da França foi domado em poucos meses, enquanto o fraco e desprezível João desconsiderou suas fulminações por anos, apenas para receber no final um golpe ainda mais pesado e acabasse se submetendo a uma profunda humilhação. Veremos agora como isso foi cumprido. E na trama, o leitor também perceberá a profunda astúcia e sedução do Papa. Não teremos dificuldade, ao tratarmos desse assunto, em enxergar nisso
as profundezas de Satanás. Deixa eu ler essa nota aqui em cima. Deixa eu ver se tem... só algumas referências. Aqui, dá para ler, sim. A bula pontifícia é um alvará passado pelo Papa ou Pontífice Católico, com força de lei eclesiástica, pelo qual se concedem graças e indulgências aos que praticam algum ato meritório. O termo bula refere-se não ao conteúdo e à solenidade de um documento pontifício como tal, mas à apresentação, a forma externa do documento, a saber, lacrado com pequena bola em latim, bula, uma bola de cera ou metal, em geral, chumbo, subplumbo. Essa fonte aí da Wikipedia, e tem as referências aí. Jefferson, você pode continuar aqui. A coroa da Inglaterra oferecida à França. Tendo sido a sentença papal de deposição contra o rei da Inglaterra pública e solenemente promulgada, Filipe da França foi delegado para executar o decreto. Os legados colocaram em suas mãos uma comissão formal o direcionado pela autoridade apostólica a invadir a Inglaterra, depor o rei e tomar sua coroa. O historiador observa que os legados e prelados, clérigos, fingiram estar agindo sob a maior dos zelos e seriedade ao tratarem de todo o assunto, ao passo que não era nada além de mero artifício. Nada estava mais longe da mente de Inocêncio do que a união das duas coroas em uma só cabeça. Isso teria fortalecido a França, não a Sé Romana. Felipe não havia se esquecido da insolência do Papa ao interditar seu reino e excomungá-lo, mas seu ódio por João, seu amor por empreendimentos e a traição do Papa o cegaram completamente. Ele confiou no Papa, mas cometeu um erro ruinoso. Nenhum momento, no entanto, foi perdido por Filipe ao reunir uma frota e um exército numeroso para a invasão da Inglaterra. O Papa, ao mesmo tempo, anunciou uma cruzada sobre toda a cristandade contra o ímpio rei João, prometendo a todos que participassem nessa guerra santa a remissão dos pecados e os privilégios dos cruzados. Mas o rei caído não queria ceder nem com vigor, nem com sutileza. Ele reuniu uma grande frota em Portumna e um exército em Barrandaus, próximo à Cantuária, assumindo uma posição agressiva. Mas logo descobriu em seu grande exército não havia muitos em quem se podia confiar. Enlouquecido, ele ameaçou se tornar muçulmano e buscou uma aliança com o califa. Mas nesse momento, o espírito do rei impaciente sofreu uma repentina revolução. Da altura da sua raiva desafiadora, ele caiu até nas baixas profundezas da prostração e do medo. A Inglaterra rendida a Roma.
Como se não fosse do interesse ou da intenção de sua santidade permitir que os assuntos fossem levados a extremos, o vigilante Papa viu que tinha chegado sua hora de interferir. 2 legados, Pandolfo e Durando, foram enviados com as exigências finais de Inocêncio a João. Eles o asseguraram de que o rei da França estava pronto para invadir a Inglaterra com um grande exército e uma frota poderosa, e que ele viria acompanhado de arcebispos, bispos e clérigos a quem João havia banido, que eles transfeririam sua lealdade a seu rival Filipe e que colocariam a coroa em sua cabeça. Com muitas declarações como essas, eles aterrorizavam o rei, que perdeu todas as suas posses pessoais e lançou a si mesmo e ao seu reino nas mãos dos legados, sem reservas. Com a mesquinhez de espírito e uma submissão objeta que não conhecia limites, ele colocou sua coroa aos pés dos arrogantes legados, anunciou a Inglaterra e a Irlanda às mãos do Papa, jurou homenagem a ele como seu suzerano, e fez um juramento de lealdade aos seus sucessores. Os termos desse notável juramento são longos e prolixos demais, mas a substância, a essência deles, é apresentado pela Enciclopédia Britânica como segue. Abre parênteses. Eu, João, pela graça de Deus, Rei da Inglaterra e Senhor da Irlanda, de modo a expiar meus pecados, de minha própria livre vontade e pelo conselho de meus barões, concedo à Igreja de Roma, ao Papa Inocêncio e aos seus sucessores, o reino da Inglaterra e todas as demais prerrogativas da minha coroa. Irei, doravante, considerar-me como vassalo do Papa. Serei fiel a Deus, à Igreja de Roma, ao Papa, meu mestre, e aos seus sucessores legitimamente eleitos. Prometo pagar-lhe um tributo de 1000 merks, a saber, 700 pelo reino da Inglaterra e 300 pelo reino da Irlanda. Essa memorável submissão ocorreu no dia 15 de maio de 1213, no 14º ano de seu reinado, na casa dos Templários, não muitos longe de Dover. Esse juramento foi feito pelo ajoelhado diante de todo o povo e com suas mãos levantadas entre aqueles legados. As testemunhas que atestaram o juramento foram um arcebispo, um bispo, 9 condes e 4 barões, tendo então concordado com a posse de Langton como primaz da Inglaterra. Ele recebeu de volta a coroa que deveria ter perdido. O cauteloso e político Pandolfo, tendo recebido a lealdade do rei da Inglaterra e 80.000 libras esterlinas como compensação pelos bispos exilados, rapidamente juntou as escrituras e os sacos de dinheiro e apressou-se a reunir os clérigos banidos na Normanha para dividir o dinheiro. Em seguida, apressou-se ao acampamento do rei Filipe Augusto e, encontrando um exército no ponto de embarque para a Inglaterra, friamente informou ao rei, entre parênteses, que não havia então mais necessidade de seus serviços e que, na verdade,
qualquer tentativa de invadir o reino ou de perturbar o rei da Inglaterra seria altamente ofensivo para a Santa Sé, em virtude de que esse reino era agora parte e parcela do patrimônio da Igreja. Era, portanto, seu dever dispensar seu exército e ele próprio retornar para casa em paz. Quando Filipe descobriu que havia sido tão estupidamente enganado, rompeu em uma tempestade de injúrias indignas contra o Papa. Entre parênteses, ele tinha sido arrastado para uma enorme despesa, tinha chamado para a guerra toda a força de seus domínios, sobre a promessa ilusória de um reino e da remissão de seus pecados. Tudo isso ele tinha feito em súplica ardente para com o Papa. E então toda a cavalaria da França, em armas ao redor do seu soberano, deveria ser dispensada como servos contratados, quando não havia mais uso para o serviço. Porém, a fúria do rei foi respondida com a fria repetição de ordem: desista das hostilidades contra o vassalo da Santa Sé. Volta um pouquinho aí, porque tem uma observação ali, né? Uma nota ali, aqui. Essa nota 14. Merk, que fala, né? Merk. É uma antiga moeda de prata escocesa, que valeria nos dias de hoje cerca de 1 libra esterlina. Esse montante deveria ser pago anualmente, além do dinheiro devido à cadeira de Pedro. O desapontamento e mortificação de Filipe foram grandes, mas não se atrevendo a ofender o Papa e não estando disposto a se desfazer do seu exército, sem ao menos tentar alguma empreitada, ele desceu a Flandres, região flamenga. Fernando, o conde, embora fosse um aliado da França, tinha entrado em uma liga secreta antifrancesa com João, o que deu a Felipe um justo pretexto para voltar suas armas contra esse vassalo revoltado. Porém, as frotas da Inglaterra se uniram aos flamengos, e assim a tentativa de conquistar Flandres terminou em uma derrota vergonhosa. Os ingleses capturaram 300 navios e destruíram cerca de 100 outros, enquanto Felipe, vendo ser impossível impedir que o resto caísse nas mãos do inimigo, incendiou-os ele mesmo e então abandonou a empreitada. Tal foi a pesada perda e desconforto de Filipe no decorrer da profunda trama arquitetada por Inocêncio. Aqui, essa nota é só a referência à Cátedra Pedro, livro, aí fala livro 13, daí a página. Se não for cumprido, a gente lê e aí encerra. Dá para ler. Aí a gente deixa o próximo tema para amanhã. A Magna Carta. Lembrando aos irmãos que podem interromper, viu? Esqueci, tá no automático aqui, irmãos, perdão. A Magna Carta. João, tendo assim triunfado sobre seu amargo inimigo e assegurado a aliança com a Santa Sé, continuou com as mesmas medidas cruéis e tirânicas que até então tinham colocado
em uma posição odiosa perante seus súditos. Seu longo e inadequado governo e suas imprudentes indulgências em excessos de todos os tipos de hábitos viciosos tinham exaurido a paciência de todas as classes de pessoas, tanto na Igreja quanto no Estado. Começou-se a expressar um desejo geral por privilégios e pelo controle resultante de uma lei estabelecida. A história da Magna Carta é tão verdadeiramente inglesa, tão bem conhecida e tão intimamente conectada à Igreja, assim como a história civil, que devemos fornecer em breve observação sobre ela neste livro. Além disso, dizem os historiadores que nenhum evento de igual importância ocorreu em qualquer outro país da Europa durante o século XIII, e que os resultados de qualquer outro incidente jamais foram tão duradouros ou tão sabiamente disseminados como aqueles da reunião dos barões em Runnymede e da convocação dos burgueses ao parlamento. Enquanto a monarquia fazia rápidos avanços na França, um poder de contrapeso havia se formado na Inglaterra pela combinação da nobreza e a ascensão da Câmara dos Comuns. O arcebispo Langton, a quem Inocêncio tinha levantado como primaz, a fim de que, por seus próprios meios, mantivesse todas as exorbitantes pretensões de Roma sobre a Inglaterra, ele era próprio inglês e, em todas as ocasiões, demonstrou uma sincera preocupação pelos interesses do reino, para o tal desapontamento do Papa. Tendo encontrado, em meio ao lixo de um monastério obscuro, uma cópia da carta de Henrique I. Ele conferenciou em privado com os barões, exortando-os a renová-la. Aqueles dentre os barões que sentiram profundamente a degradação a que João tinha infligido todo o reino por suas submissões objetas ao Papa, receberam um documento com altas aclamações e fizeram um juramento solene de conquistar ou de morrer em defesa de suas liberdades. Após várias conferências e atrasos, 45 barões armados, bem montados em seus cavalos de guerra e cercados de seus cavaleiros, servos e soldados, apresentam ao rei uma petição, rogando-lhe que renovasse e retificasse a carta. João, a princípio, se ressentiu da presunção deles em um ataque de fúria e jurou que jamais lhes daria liberdades que tornariam ele próprio um escravo. Mas os barões estavam firmes e unidos, e a corte de João rapidamente diminuiu. Ele, eventualmente, se submeteu e concordou em participar de uma conferência amigável. Os barões nomearam Runnymede como um local apropriado para a reunião. Era um prado-situação entre Staines e Windsor. O terreno é até hoje venerado como lugar em que o padrão da liberdade inglesa foi primeiramente concebido. No dia 15 de junho de 1215, ambas as partes se encontraram ali e o rei assinou a carta, a Grande Carta das Liberdades da Inglaterra. Até aqui.